aqui com a nossa TV Além do Horizonte, trazendo conteúdo doutrinário para vocês. E o tema de hoje vai ser Comunicações Mediúnicas e Identidade dos Espíritos, com o entrevistado Kardec Lima. Bem, amigos, estamos aqui no canal Além do Horizonte, mais uma vez com vocês. Agradecemos essa nova oportunidade para continuarmos a conversa sobre a doutrina espírita e a mediunidade. Como se dão as comunicações mediúnicas? Bem, as comunicações mediúnicas, elas se dão através dos médiuns, né? Se dão através das pessoas que fazem essa mediação entre o plano material e o plano espiritual, no caso entre o plano espiritual e o plano material, né? Então as comunicações mediúnicas, elas podem se dar das mais variadas formas. O livro dos médiuns nos mostram as várias formas de comunicações, a natureza das comunicações, que é o capítulo 10 do livro dos médiuns. Ele aborda vários tipos de comunicações, como as frívolas, as comunicações sérias, as instrutivas, né? São alguns tipos de comunicações que se dão. E essas comunicações se dão nos médiuns, às vezes, desde a infância, da infância dos médiuns, como também, muitas vezes, já na fase adulta, que os médiuns têm essa capacidade de se perceber como médium e ser um instrumento, né, dos espíritos desencarnados. Sobre o nome deles, como saber se eles falam a verdade? É uma boa pergunta. Na realidade, o capítulo 24 do livro dos médiuns é sobre a identidade dos espíritos e aborda com vastidão, com miudeza, Allan Kardec ressalta muito sobre essa questão da identidade, do nome, né? O que Allan Kardec nos recomenda é que nós olhemos, em primeiro lugar, o conteúdo da mensagem, o conteúdo da comunicação. Portanto, não fiquemos tão presos ao nome dos espíritos. Muitas vezes existem os espíritos mistificadores, os espíritos pseudo-sábios, espíritos que vêm às vezes como zombeteiros, brincalhões, né? Espíritos que vêm brincar, que podem se passar por outros nomes, por outros espíritos. Então, por vezes, acontecem muitos enganos, mistificações em relação ao nome. Mas como identificar isso, né? Como saber? O capítulo 24 do livro dos médiuns nos faz refletir e estudar que é uma necessidade de apurar cada comunicação, seja ela psicofônica ou psicográfica, com atenção, né, utilizando a razão, a racionalidade, observando com cuidado o conteúdo da mensagem. Se o conteúdo da mensagem, por exemplo, for condizente a um nome venerando como Francisco de Assis, suponhamos que será um espírito que, se não for o próprio, vai ser algum espírito ligado, muito próximo a ele, de uma corrente espiritual, muito ligada aos franciscanos, que pode o representar e até assinar com o nome, por exemplo, de Francisco de Assis. Então, isso é apenas um pequeno exemplo. Então, muitas vezes não é o próprio espírito, mas é algum espírito da pleiade de espíritos ligados a ele, ou pode ser até o próprio, né? Como observar isso, né? O livro dos médiuns diz que é uma das coisas mais difíceis de detectar, às vezes, se realmente é ou não é. Mas com cuidado, com critério e priorizando sempre o conteúdo da mensagem, se o conteúdo da mensagem não desabonar em nenhum momento o nome que está ali escrito, não contradizer em nenhum momento, e tiver uma fidelidade, tiver uma coerência com tudo que foi dito por aquele espírito, se for um espírito conhecido no caso, ou mesmo que seja um parente, um amigo, nós devemos sim acreditar. Principalmente também se partir de um centro espírita sério e de um médium que busque levar a sua mediunidade com seriedade. A caligrafia e o tom de voz do médium muda? Uma boa pergunta também. Bem, para entendermos bem isso, é importante entender que existe, por exemplo, na psicografia, existem os médiuns mecânicos, os semimecânicos e os intuitivos. Então, no caso, a caligrafia apenas vai mudar quando se tratar de médiuns mecânicos. E o que é um médium mecânico? É um médium, temos como um exemplo clássico Chico Xavier, que era um médium psicográfico mecânico. Ele escrevia com a rapidez mecânica. Então, primeiro ele escrevia para depois tomar ciência do conteúdo da mensagem e de quem a escreveu, do espírito que a escreveu. Então, no caso, a caligrafia se aproximava muito, né, quando não era exatamente igual, mas se aproximava muito dos espíritos desencarnados que por ele escrevia, através da psicografia.
no caso de médiuns mecânicos. No caso de médiuns psicográficos que são intuitivos, primeiro vem o pensamento, a ideia, para depois ter a escrita. Então a caligrafia não muda. Você pode psicografar muitos nomes diferentes, de espíritos diferentes, mas vai ser a letra do médium que vai estar ali. Por isso que o médium intuitivo ele tem que observar mais a questão anímica, se o que está ali no papel é mais dele ou do próprio espírito, é uma outra discussão. Mas, e no médium semimecânico, ao mesmo tempo que vai vindo a ideia, também vai escrevendo meio que mecânico, por isso semimecânico, quase mecânico. Então isso é no caso da psicografia. No caso da psicofonia, você falou do tom de voz, nos médiuns que tem uma ostensividade um pouco maior, acontece de mudar a voz, acontece de mudar o tom de voz. Então, para cada espírito é como se fora uma voz diferente, diferenciada. Aqueles espíritos que nós médiuns temos uma afinidade maior, uma sintonia maior, com certeza nós já o conhecemos, já sentimos a proximidade dele e a nossa voz muda, porque fica a voz bem próxima, a voz do espírito. As pessoas mais próximas às vezes até percebem a fisionomia que muda, os aspectos assim do rosto mesmo muda, e a voz fica totalmente diferente do médium, para espíritos diferentes. Já existem outros médios também psicofônicos e que a voz não muda. Ele pode ser um médium de psicofonia consciente. Conscientemente ele está dando ali e não muda a voz, sabe do que foi dito, no entanto não foi ele, foi um espírito que passou para ele a mensagem e ele está falando, o espírito está falando por ele. Então existe a psicofonia que é um pouco mais consciente nesse nível, existe a psicofonia mais ostensiva, no caso que o médium quase nada se lembra ou pouco se lembra após o espírito ter falado por seu intermédio. Quais os tipos de perguntas que nós podemos fazer aos espíritos? Bem, com relação a isso, essa pergunta, nós podemos fazer, no caso de poder fazer, podemos fazer qualquer tipo de pergunta aos espíritos. Porém, por prudência, nós não devemos fazer todo e qualquer tipo de pergunta. Uma coisa é a gente poder fazer. Poder pode, mas não é, às vezes, interessante. Não é prudente que a gente faça todo e qualquer tipo de pergunta. Então, é mais importante que a gente pense em perguntas que sejam mais instrutivas, que possam ajudar o espírito, se for um espírito necessitado, se for um espírito que estiver numa reunião mediúnica precisando de um apoio. Nós vamos fazer perguntas como, por exemplo, como está ele, a angústia dele, o que é que ele tem a nos dizer, sobre que tipo de ajuda ele está necessitando, no caso de um espírito que estiver pedindo um socorro, uma ajuda. Se for um espírito que queira nos instruir, trazer informações para nós vamos fazer perguntas de acordo com o que ele estiver dizendo, com o que ele estiver trazendo, a temática que ele estiver abordando na reunião. Nós vamos fazendo aquele ping-pong com o próprio espírito. Isso é muito comum de o que se chama doutrinador ou esclarecedor ou dialogador conversar com o espírito na reunião mediúnica e, de acordo com o que o espírito traz, ele vai dialogar com o espírito de uma maneira que se forma um ping-pong ali na hora, rápido, que tem que ser rápido, e diante das necessidades do espírito, diante do grau de lucidez do espírito também, que está em conversação com o médium esclarecedor ali naquele momento. Então, assim, perguntar, na realidade, o que a gente pensa é que não se deve perguntar questões muito particulares, questões assim, porque dão ideia de realmente você está querendo saber coisas muito de curiosidade pessoal. Então é mais interessante você fazer perguntas mais gerais, perguntas que tenham a ver com tudo, com a equipe mediúnica toda, com o centro todo, perguntas que sejam mais instrutivas e perguntas que vão ajudar a você compreender melhor o espírito que você está conversando com ele e ao mesmo tempo que possa ajudar esse espírito, no caso, se for um espírito necessitado. E como desenvolver a faculdade mediúnica para que ela não se torne um problema para quem a usa? Bem, o próprio livro dos médiuns, Allan Kardec questiona um pouco no sentido de se a mediunidade pode nos levar à loucura. E a resposta dos espíritos é não mais do que qualquer outra coisa. Então, quer dizer, a mediunidade, como qualquer outra coisa em nossa vida, feita de uma maneira desregrada e de uma maneira desequilibrada, pode nos levar a transtornos mentais, a transtornos psiquiátricos, emocionais. Então, pode gerar uma obsessão, Então, pode transtornar, pode causar problemas para o médium.
Então, como desenvolver a mediunidade nesse sentido? É você buscar, preferencialmente, uma casa espírita séria, né, que promova estudos doutrinários, promova estudos de teoria mediúnica, né, para que você possa, paulatinamente, desenvolvendo a sua mediunidade, sendo instruída, né, por alguém da casa espírita e por uma equipe de trabalho, de trabalhadores encarnados e desencarnados que vão estar nesse processo de desenvolvimento da mediunidade, né? No Livro dos Médiuns, o capítulo 17 é Formação dos Médiuns. Então, o próprio Allan Kardec nos diz que, apesar de todos nós termos essa faculdade inerente, né, ao nosso estado de vida aqui, nós podemos desenvolvê-la, podemos sim aprimorá-la. E o principal é o médium buscar o lado moral, a influência moral do médium é muito importante. Então, o médium buscar ter um aperfeiçoamento moral em sua vida, precisa modificar alguns padrões mentais, de vida, comportamentais, né? Porque o médium ele passa a ter responsabilidades maiores, outras precisa dar exemplos, né? Então, precisa se afastar de algumas coisas que possam prejudicar, né? De alguns lugares, de sintonias negativas, de lugares e ambientes mesmo físicos que possam atrapalhá-lo, de companhias que possam atrapalhá-lo, de desvios de conduta moral. Então, é mais nesse sentido. O médium pode desenvolver sua mediunidade buscando uma casa espírita séria, onde ele possa ser melhor instruído, onde ele possa estudar junto com outras pessoas e desenvolver a sua mediunidade de uma maneira a poder servir no que chamamos da mediunidade com Jesus, a mediunidade para o bem, a mediunidade onde não vai ser utilizada de maneira equivocada, não vai ser utilizada de maneira desregrada, não vai utilizar uma mediunidade para o mal, não vai utilizar a mediunidade cobrando pelo lado material, né? E vai poder utilizar os seus recursos de mediunidade, de missão, né, ou de resgate, nesse sentido mediúnico, com Jesus e com os espíritos superiores, né, buscando a caridade, já que fora da caridade não há salvação. Esse é o principal lema, né, da doutrina espírita. Obrigado, Kardec, por tirar nossas dúvidas. E, pessoal, curtam, se inscrevam no canal, divulguem nas redes sociais. E com a mensagem final com Kardec. Bem, amigos, quero agradecer a todos vocês mais essa oportunidade de estar aqui no canal. Quero também dizer que estou aqui aprendendo, né? E também não sei de tudo. E as respostas que dei, espero ter elucidado de alguma forma as questões, né? Mas são questões que a gente pode estudar cada dia mais, investigá-las, pesquisá-las, né? E aprender cada dia mais. Então aqui nunca é dada a palavra final, é apenas algumas respostas dentro dos nossos conhecimentos, né? E aqui temos aqui o violão, né? E vamos tocar um trechinho de uma canção que se chama A Vida Segue, que é uma música aí que a gente também fala um pouco sobre essa transcendência. É um reggae. Sinta a realeza, toda a natureza, oxigênio e leveza, abre o coração. Solto das amarras, livre pra voar, canto essa canção, concreto eternizar. Longo caminho, infinita estrada, só quero viver pensando em você. Só quero viver pensando em ti. Só quero viver na paz desse amor. Oh, oh, yeah. E a vida segue como esse reggae. Tudo prossegue como esse reggae. A vida segue como esse reggae. Tudo prossegue como esse reggae. Flores no caminho, o amor explica o espinho de qualquer jardim.
Sorria e pense em mim. Sorria e pense em mim. É isso aí, pessoal. Obrigado. Se inscrevam aí no canal do Além do Horizonte. E obrigado por tudo. Até a próxima.